Gente, é muito bom estar aqui. Muito bom ver vocês sorrindo, se alegrando, feliz da vida. O mundo está precisando da alegria da igreja. Obrigado, gente. O mundo está precisando muito da alegria da igreja. O mundo está precisando se alegrar do jeito certo. E o reino é alegria, amém? Olha só. Teve um dia que eu fui ofendido por uma pessoa que eu gostava bastante. Eu ainda amo, mas não gosto. Para amar não tem que gostar, né, irmão? Gostar é um sentimento periférico em vista do amor. O amor é mais profundo. O amor é... Você deve o amor a... Mesmo que você não deva nada a ninguém, você deve o amor. Mas, nesse contexto, eu fui muito ofendido, fiquei muito chateado e preparei uma resposta similar à ofensa que eu recebi. E eu nunca fui de brigar na internet. A gente aconteceu na internet assim, o Júnior não sabe nem mexer lá no negócio, e o povo segue, porque a gente é real. Jesus não era inovador, ele era autêntico, amém, gente? E eu acho que as pessoas encontraram isso na gente, aqui no Mevan, na vida da gente, os pastores da casa. E eu tinha lá um grupo de pessoas para quem eu podia falar e responder aquela ofensa que eu recebi. E eu preparei um argumento maravilhoso. Mas pensa num argumento bom. A Bíblia fala para a gente ser simples como a... Quem lembra? Alguém lê Bíblia aí? Glória a Deus. Simples como a pomba e prudente como a... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a semelhança que tem entre uma pomba e uma serpente? Elas se parecem? Uma pomba e uma serpente não se parecem em nada. É uma realidade antagônica. A natureza é antagônica, é distante. Aí sabe o que Jesus estava ensinando? Que existe uma distância muito grande interna que você precisa percorrer entre a simplicidade e a prudência. E eu disse, eu preciso trilhar essa jornada interna e ser prudente como a serpente. E aí eu liguei para um amigo, pastor Juscelio. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, voltando de Fortaleza, da casa do Jordânio. E aí eu liguei para ele, eu falei, pastor, eu vou ter que responder isso, porque a pessoa falou da minha igreja, do meu pastor, dos meus amigos, de mim. E eu vou ter que responder, porque, né, uma coisa é ser simples, outra coisa é ser prudente, então eu tenho que fazer essa viagem. O argumento estava bom. E o pastor Juscelio falou para mim, rapaz, é legal isso aí que você está falando, mas serpente não faz nada disso, serpente não late, serpente não faz barulho. E eu disse, é verdade, né? Ele falou, é. E aí ele tirou meu chão. E eu entrei dentro do avião, eu já estava uns 5 dias para lá, longe de casa. Então, antes de ligar para o Juscelio, eu tinha ligado para a Josi, para as crianças, e eles estavam todos arrumados para eu poder sair com eles. Essa vida de quem viaja, às vezes o seu final de semana é na segunda, na terça, quando você chega. E eu liguei e disse, prepara aí, que a gente vai sair. Liguei. E quando o Juscelio me disse isso, eu entrei dentro do avião, pedindo uma coisa para Deus. Eu disse, Deus, eu queria ter o mesmo coração da ovelha muda, que tinha todos os argumentos do mundo para responder as ofensas que foram feitas, mas ele não respondeu. E eu sou sanguíneo pra caraca, falo pra caramba. Então para mim é muito difícil. Mas eu disse, eu queria esse coração, Senhor. E eu entrei dentro do avião com essa melodia na cabeça. Dai-me o coração da ovelha muda, do servo que se esvaziou. Eu entrei só com isso. E eu fiquei orando isso no avião. E aí eu entrei dentro do avião, sentei no corredor, assim, na minha poltrona lá, e comecei a cantar isso, comecei a chorar. E o meu choro foi ficando incontrolável. E essa canção, essa oração, ela foi escorregando de mim. E eu me lembro de pegar o meu telefone e ir anotando as coisas que eu queria, o caráter que eu queria ter,
o que eu queria que Deus fizesse comigo através daquela situação que eu estava vivendo. E aquilo foi me curando de um jeito. Eu cheguei em casa, a Josi, as crianças tudo arrumado, e eu disse: linda, a gente pode sair amanhã? Ela: o que foi? Eu falei: eu estou precisando ficar sozinho. Liguei para o Tomate, e eu sou muito limitado assim. Falei: Tomate, filma o dedo aí e me mostra como é que eu toco essa música. E o Tomate tentando me ajudar, depois o Reuel, e a gente foi melodiando essa canção. Então essa canção, ela nasceu em um dia, assim, em um momento de cura. Eu fui um cara que fui lascado a vida inteira. A gente era tão pobre que até os pobres chamavam nós de pobre. A gente veio de um contexto muito lascado mesmo. E eu tenho visto, sabe, eu não respondi. As ofensas sumiram. Ninguém mais lembra delas. Mas essa música as pessoas estão cantando até hoje. Esses dias eu admiro muito o Marcos Brunet. E a gente se falando, e ele disse: rapaz, eu choro quando ouço essa melodia. E ele conhece a música. Eu cheguei agora, o Júnior estava lá, a gente estava em Lisboa, servindo. Nunca tinha ido lá. E eu vi uma igreja inteira cantando uma canção que nasceu num momento tão difícil. E eu me lembro de Rubem Alves, que disse que ostra feliz não faz pérola. Às vezes a gente precisa ser machucado para Deus extrair o melhor de nós. Deus precisa provar e mostrar o pior de nós para extrair o melhor de nós. O mesmo Paulo que viu Deus falar no seu próprio idioma, diz que viu os anjos do céu, mas lutava com os demônios da terra. E eu queria orar essa canção para a gente repartir algo com vocês. Eu não sei se você a conhece, mas te estimular. Para mim talvez seja mais difícil, porque eu falo muito. Mas Deus me ajudou. E se Ele me ajudou, Ele pode te ajudar também. Talvez você veio para cá e você foi ofendido por alguém, ou está doido para responder algum tipo de ofensa. E Deus te trouxe para cá para te ajudar a transformar todas essas feridas em pérolas, em remédio para outros, amém? Você pode fechar seus olhos, sossegar sua alma um pouco. Senhor, o que nós mais queremos é nos parecer com o Senhor. Nós não queremos construir uma torre e tocar o céu com a força do braço, tornar o nosso nome célebre. O que a gente quer é ter o seu cheiro, é ter o seu coração. Nos ajuda, Jesus. Dai-me o coração da ovelha muda, do servo que se esvaziou, chamou de amigo até quem lhe traiu, e olhou nos olhos de quem lhe negou. Antes que o galo cante, eu quero amar e perdoar até quem não merece. Antes que o véu se rasgue, eu quero ouvir Dimas lá na cruz fazendo sua prece. Quero jantar na casa do Zaqueu, ser confundido como pecador. Eu quero orar com a minha porta aberta e revelar o Pai que nos adotou. Eu quero ser descanso pros cansados, dar a notícia de um fardo leve, porque cê sabe a vida é como um sopro, mas Ele nos faz mais alvos que a neve. Que na minha bagagem tenha óleo e vinho, disposição para prestar socorro, sabedoria ao granjear amigos e na eternidade acumular tesouros. Oh meu Jesus, seja tudo em todos. Oh meu Jesus, seja tudo em todos. Oh meu Jesus, seja tudo em todos.
O meu Jesus, seja tudo em todos. O meu Jesus, o meu Jesus, seja. O meu Jesus, seja tudo em todos. O meu Jesus, seja tudo em todos. Eu quero ser descanso pros cansados, dar a notícia de um fardo leve, porque cê sabe a vida é como um sopro, mas Ele nos faz mais alvos que a neve. Que na minha bagagem tenha óleo e vinho, disposição para prestar socorro, sabedoria ao granjear amigos, e na eternidade acumular tesouros. O meu Jesus, seja tudo em todos. Cante isso. O meu Jesus, o meu Jesus, seja tudo em todos. O meu Jesus, seja tudo em todos. O meu Jesus, o meu Jesus, seja tudo em todos. O meu Jesus, seja tudo em todos. O meu Jesus, seja tudo em todos. Dai meu coração da ovelha muda, do servo que se esvaziou. Pai, nós oramos nesse instante, Senhor, para que os nossos corações sejam limpos, para que o Senhor nos permita, Senhor, viver em uma dimensão de desejo pelo seu caráter, pela medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós não queremos, Senhor, fazer menção dos dons que recebemos. Nós queremos que esse ambiente seja criado, para que todos cheguemos juntos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do seu Filho, e à medida da estatura do caráter de Cristo. Seja tudo em todos nesse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Diga palavras de amor ao Senhor. Diga algo a Deus. Ao único que é digno de receber todo nosso ser. Coroamos, diga coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome.
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser. Sabe, a gente fala muito ultimamente sobre avivamento. De uns anos para cá a gente ouviu essa palavra muitas e muitas vezes. E eu luto contra o meu lado presbiteriano e acredito muito em tudo que a história nos apresenta como um tempo de visitação maravilhoso. E eu fiquei de um tempo para cá refletindo muito sobre essa questão, e eu quero abrir meu coração. Tem bons pregadores aqui, eu quero abrir o meu acerca das impressões que eu venho tendo, e depois os irmãos vão falar de novo. Vocês vejam se fazem sentido isso. E eu fui percebendo biblicamente que todo o avivamento, ele é fruto de uma adequação. Para que essa visitação viesse, para que Deus cumprisse o seu plano, o seu propósito, precisou e houve a necessidade de uma adequação por parte de alguém. Alguém percebeu o que Deus estava por fazer. E a outra palavra que é muito comum entre a gente, especialmente aqui entre nós, é a palavra profético, mover profético, compressão profética. Enfim, essa compreensão do que é esse fundamento que a igreja traz consigo. E sabe, irmãos, Deus é muito Deus de primeiro. Eu estava falando recentemente agora na igreja, que por que Deus se alegra de Abel e não de Caim? Porque Abel era o segundo, mas deu o primeiro, e Caim era o primeiro e deu o segundo. Então Abel compreende a importância e o significado do que, sabe, do que está por trás do primeiro. Existe uma regra para se ver Bíblia, para se interpretar a Bíblia, que é muito conhecida de todos nós, que é a primeira menção. Como a primeira menção é importante? Porque ela determina e define um sentido. E quando a gente olha para a profecia, a gente vê a primeira profecia nascendo em Gênesis 3,15. Quando o homem peca, quando o homem faz aquilo que não deveria ter feito, quando ele come o fruto que não era para ser comido, Deus então se apresenta para Adão, dizendo: Adão, onde é que você está? Essa é a primeira pergunta que Deus faz para a gente: onde é que você está? Uma pergunta vertical. E quando Deus pergunta isso, Deus não quer que você responda. Deus quer que o Adão aqui perceba que ele não está mais na presença de Deus. Não é uma pergunta que exige uma resposta, mas uma percepção de si. Eu não estou mais diante de Deus. Eu perdi essa conexão. E quando Deus então pergunta, Adão transfere culpa, Adão não apresenta nenhum tipo de possibilidade de retorno, de techuvá, de arrependimento. Então ele perde o ambiente, ele perde o jardim. Mas antes que ele perdesse o ambiente, naquele mesmo ambiente, Deus então, o próprio Deus libera a primeira profecia. Ele diz: olha, olhando para a mulher, ele diz: da mulher vai nascer alguém que vai ferir a cabeça da serpente. Estamos juntos aqui? O que é que Deus está dizendo? Quem nasce da mulher? Isaías capítulo 9 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Príncipe da Paz. Quem nasceu da mulher foi o próprio Cristo, sim ou não? O próprio Deus. Então perceba, a primeira profecia, em uma primeira menção, Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês caíram e eu estou disposto a assumir o ônus da queda de vocês. Eu vou me enviar em missão. Deus está dizendo: eu vou me enviar para salvar vocês, para assumir o ônus do pecado de vocês. Eu decidi mergulhar no ventre de uma virgem. Ou seja, quando nós olhamos para a primeira vez que esse apontamento profético é apresentado, o que a gente vê é um apontamento também
de uma disposição de Deus em nos resgatar, de uma missão que Deus tem em nos devolver para o eixo da sua vontade. Então eu costumo dizer o seguinte, eu estou falando isso só para a gente criar um background para a gente conversar. Eu costumo dizer o seguinte, baseado nessa primeira menção, e digo eu agora, profecia é a manifestação de uma proatividade de Deus, de um Deus que está em missão, amém? Deus está em missão, amém? Então Deus apresenta a sua disposição missional, dizendo, olha, eu vou me enviar, eu vou vencer a serpente, para que vocês possam obter perdão, recomeço, e voltem para o eixo da minha vontade. E só abrindo um parênteses, eu não sei se faz sentido isso para você, mas a primeira menção é uma coisa tão importante, eu tenho aplicado isso na educação dos meus filhos, que a igreja foi chamada para um protagonismo de narrativa, porque se uma primeira vez determina o sentido, nós não podemos ser o segundo a falar de sexo para os nossos filhos, nós não podemos ser o segundo a falar de política para os nossos filhos, nós não podemos ser o segundo a falar de cultura para os nossos filhos, porque hoje nós estamos, reconstruindo ideias que foram implantadas, sabe por quê? Porque a gente não percebeu a importância da primeira menção. A primeira menção determina sentido, nas outras vezes o Espírito Santo vai ampliando. Então se você olha para a primeira menção, ali o sentido está presente. Estamos juntos? Então quando a gente olha para esse aspecto profético, e a gente percebe que Deus está nos dizendo, olha, a primeira profecia refere-se a Cristo e a sua missão, de quê? De esmagar a cabeça da serpente, de ferir a cabeça da serpente, de realmente assumir a conta, o ônus. Então a gente tem uma ideia de missão, Deus está em missão. Toda essa manifestação profética aponta essa intenção missional de Deus, essa proatividade de um Deus que é missionário. Deus está anunciando, nos mostrando, nos revelando o seu plano e consequentemente se inserindo nisso como um missionário, como um agente de redenção para nos devolver para esse plano. Aí voltando a esse contexto de avivamento, a gente fala de avivamento e eu digo, o avivamento é fruto de uma adequação. E eu quero produzir uma reflexão para você. Depois a gente vai ler um texto, mas eu quero que você reflita isso. E eu quero falar sobre uma adequação de linguagem. Fala comigo, linguagem. Como é importante essa adequação de linguagem. Quando a gente vai olhar para um contexto bíblico, a gente vai pegar um primeiro personagem. A gente vai pegar José. O Josézinho, o José do Egito. O e agora José, o que responde as indagações da vida. José foi um cara que foi discriminado pelos irmãos, embora tivesse uma palavra. Ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma orientação de Deus acerca do lugar em que ele estaria, em que ele exerceria o seu ministério, o seu chamado, como filho de Deus, como servo de Deus. E ele passa alguns percalços. José, ele é injustiçado pelos irmãos, José é recriminado pelos irmãos, logo em seguida ele é jogado em uma cisterna, sim ou não, amém? Mas quando jogado em uma cisterna, se eu não me engano, Rúben propõe que ele seja vendido aos egípcios, vendido como escravo. Na verdade não pelos egípcios, mas pelos traficantes de escravos. José é vendido, e José passa por um percalço terrível. José vai para a casa de Potifar, e ali ele era fiel, ele era íntegro, só que aquela mulher mentiu acerca dele, e ele vai preso. Todo esse processo de José dura 17 anos, aproximadamente. Deus estava interessado em visitar a terra, mas precisava de alguém que entendesse uma adequação de linguagem. Segundo Joseph McDowell, e segundo outros historiadores, esse especificamente diz, evidências que comprovam o veredito, José aprendeu mais de 40 idiomas, enquanto preso no Egito. Diga comigo, linguagem.
Ele aprendeu mais de 40 idiomas enquanto preso. Então, quando José sai desse contexto para estar diante de Faraó, embora ele tivesse uma palavra de Deus, embora ele tivesse uma percepção de que Deus visitaria a terra, de que um avivamento aconteceria na terra, existiu por parte de José uma adequação de linguagem. Quando Faraó fala com José, José era certamente a pessoa mais preparada intelectualmente para ocupar aquele cargo, ser governador. E esse homem, que falava mais de 40 idiomas, dialetos, ele ocupa um lugar importante e, consequentemente, consegue devolver o povo de Israel para o eixo de uma vontade, e sim, para um possível tempo de visitação, aquilo que a gente chama de avivamento. Estamos juntos? A gente tem José como exemplo. Depois, lá na frente, para encurtar o passo, e eu quero falar para vocês de algumas coisas. Por isso que eu disse, eu quero abrir meu coração, quero falar de algumas coisas que Deus tem me ajudado a entender, perceber e viver. Lá na frente a gente tem um homem chamado Daniel, que era alguém importante, que não estava num contexto eclesiástico. Ele estava dentro de um governo babilônico, mas que para que um tempo de visitação viesse, Daniel também aprendeu vários dialetos, segundo ele, 36 idiomas, 36 dialetos. E porque ele aprendeu 36 dialetos, ele conseguiu preservar a vida dos magos, ele conseguiu ocupar e exercer uma certa influência naquele contexto, e um tempo de visitação, aquilo que nós chamamos avivamento, veio a partir de um homem que se adequou, que entendeu os céus, que entendeu o movimento espiritual e adequou-se, tinha uma linguagem que respondia às dores do mundo, porque Deus, em sua essência profética, é missionário, sim ou não? Toda manifestação profética diz respeito a responder dores, a responder dilemas da vida humana. Isso não é um fogo de artifício que Deus solta no culto. Isso é uma proposta pedagógica de Deus para nos revelar a sua intenção e o seu plano. E alguns homens que adequaram a sua linguagem e conseguiram responder a essas dores, proporcionaram e criaram uma atmosfera onde Deus pôde visitar a terra de uma forma sobrenatural e extraordinária. Pulando, para a gente encurtar, vem então um homem maravilhoso, chamado Jesus. Jesus era Deus, mas segundo Filipenses capítulo 2, diz que ele esvaziou-se de si, e ele assumiu uma outra forma. Ele não se apropriou da forma de Deus, ele esvaziou-se de si, e assumiu a forma de servo. Hebreus capítulo 5, verso 8, diz que ele aprendeu, preste atenção, o homem que sabia de tudo, aprendeu, por meio das coisas que sofreu. Jesus que era perfeito, Jesus que esvaziou-se de si, Jesus que teve uma mãe, que teve um pai. Jesus começa o seu ministério com 30 anos, amém? E toda a mensagem de Jesus foi construída ao longo desses 30 anos. É necessário que haja uma adequação de linguagem. É necessário que haja uma intenção de que, a partir de uma compreensão de um movimento que Deus quer fazer na terra, a gente tenha possibilidade, a gente desenvolva em nós a capacidade de responder às dores do mundo, e de apresentar um espírito profético que não é, sabe, uma manifestação vazia, vaga, mística, mas que é uma manifestação de uma intenção que Deus tem de nos devolver para o eixo da sua vontade. Eu não sei se isso faz sentido para você. Eu espero que até a gente terminar faça. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. E quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar. Diga comigo mais uma vez, para ser redundante e pedagógico. Diga linguagem. Jesus sintetiza toda a sua mensagem em 42 parábolas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que José, quando percebeu que Deus queria visitar Israel,
quando percebeu que Deus estava por fazer algo na terra, ele se adequou, ele se dispôs a aprender línguas que o possibilitavam a responder às dores do mundo. O que o senhor está dizendo, pastor? Que Daniel, estando em Babilônia, estando em um contexto completamente fora do contexto evangélico, Daniel se preparou e se adequou para que a sua linguagem pudesse trazer respostas para a vida real. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Que Jesus, quando se preparou para trazer para nós a plenitude do plano de Deus, Jesus ficou 30 anos adequando-se, aprendendo e construindo uma linguagem que nós pudéssemos entender, e que ao entender essa linguagem de Jesus, respondesse às nossas dores. E um mundo de causa, ele disse: bem-aventurado é o que chora, porque eles serão consolados. Em um mundo, sabe, tão confuso, tão perdido em ideologias, em expectativas frustradas, Jesus apresenta a semente, o peixe, o pão, coisas que tinham a ver com o dia a dia das pessoas, mas que ao ouvir, as pessoas atribuíam autoridade a ele, dizendo: ele não fala como os outros falam, ele não fala para impressionar, ele não fala para responder o seu bojo, o seu ecossistema, ele fala para responder dores, por isso ele fala como quem tem autoridade. Nós entendemos, as dores do mundo são respondidas através do que ele diz. Ele não está preocupado em agradar uma classe, ele não está preocupado em se tornar público e popular para um contexto em que ele está inserido. Não, ele está preocupado com as dores da samaritana, ele está preocupado com as dores do centurião, ele está preocupado com as dores reais de um mundo real, de uma vida real. Por isso a sua linguagem é adequada e compreendida. Toda visitação de Deus perpassa por uma adequação de alguém que se preocupou em ser entendido, que não se preocupou em ser completamente e totalmente abraçado pelo meio em que ele está vivendo, mas em ser entendido e participar daquilo que Deus quer fazer. Nós dizemos muito que Deus não é evangélico, mas a gente trata Deus como se fosse um membro das nossas igrejas. Então nós queremos nos abster da vida. Quantas vezes, irmãos, eu já vi jovens querendo deixar a escola, deixar a faculdade, porque agora ele vai orar. Pastor, mas Deus faz isso? Deus pode fazer isso. Deus pode separar alguns para isso. Mas quando isso se torna um padrão, nós estamos fugindo da nossa missão. Qual é a nossa missão? Responder dores reais de um mundo real, porque a vida real é território de Deus, porque Deus quer afetar diretamente a vida real. E quando nós nos adequamos para ser compreendido por dores reais e problemas reais, então nós estamos nos preparando para um tempo de visitação e aquilo que nós chamamos de avivamento. Quantas vezes a festa de Pentecoste acontecia em Israel? Quantos milhares de anos aquela festa acontecia? Jesus está ali. Depois que ele ressuscitou, a gente volta para esse texto. Esse é o texto que a gente vai ler. Mas Jesus ministra para os seus filhos, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam próximas dele. E ele dá uma ordem para esses. Ele diz: olha, não se afastem de Jerusalém. Vocês me viram, vocês me ouviram, mas isso não se faz com força de braço. Não sejam polivalentes. Vocês precisam receber a essência correta, o espírito correto. Vocês serão revestidos do alto com o espírito da promessa, e vocês serão minhas testemunhas quando vocês receberem esse espírito. Então fiquem no lugar onde a profecia vai se cumprir. Jerusalém é esse lugar, Israel é esse lugar. Estamos juntos, amém? Vou recapitular rapidinho. Profecia é a manifestação da proatividade de um Deus que é missionário, que é missional. Deus quer cumprir o seu plano na terra, e Deus quer nos usar para isso, amém? Qual o plano de Deus? O plano de Deus está nas primeiras páginas de Gênesis, nas últimas páginas de Apocalipse. É transformar o jardim do Éden numa cidade
chamada Nova Jerusalém. Deus quer você com Ele para sempre, pelos séculos dos séculos. O desejo de Deus é enxugar todas as lágrimas do mundo, nos dar um corpo incorruptível, onde a gente possa estar com Ele para sempre. Você está aqui comigo? Eternidade inteira, sermos a família dele. E a missão de Deus era nos devolver para esse lugar. Por isso ele diz: da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E quando eu esmagar a cabeça da serpente, eu vou devolver vocês para o eixo da minha vontade. Então vocês serão e estarão comigo pelos séculos dos séculos, na cidade em que eu criei, na cidade em que eu preparei para estar com vocês. Essa cidade não precisa do sol, nem da lua, porque a glória do Senhor, ela estabelece luz plena, perpétua, constante, contínua. Deus é missionário. E nos tempos em que Deus torna essa missão mais clara, nos tempos em que Deus nos visita, nos tempos em que Deus traz esse avivamento que nós então desejamos, Deus traz a partir da adequação de alguém. Alguém se adequou, alguém se dispôs a dizer: eu quero responder às dores do mundo. Às vezes não como um evangélico, mas como um médico. Às vezes não como um evangélico, mas como um advogado. Às vezes como um homem, como um político, como alguém que vai exercer influência, que vai desenvolver uma linguagem, que vai responder dores e que vai estar preparado, sabe, para que Deus possa então nos visitar com poder, glória e essa essência profética e redentiva. Jesus se prepara os seus e diz: fiquem em Jerusalém, vocês receberão o Espírito da promessa. Nós falamos de José, falamos de Daniel, falamos de Jesus. Vamos para Atos, igreja primitiva, estamos juntos? O que era o Pentecoste, pastor Felipe? No Pentecoste, os eruditos da época, os letrados da época, eles iam para as esquinas, para as praças, eles iam para as ruas, e eles faziam uma exposição pública da Torá. Então eles faziam uma leitura da Torá, uma explicação. Eram fóruns criados em várias esquinas, mas essa exposição era feita em hebraico. As nações do mundo inteiro vinham para lá, para quê? Para ver os sábios, os letrados, os eruditos fazerem uma exposição da Bíblia. Imagina que coisa linda. Só que essa exposição era feita em hebraico, por pessoas muito capazes, por pessoas muito, sabe, intelectuais. Mas 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, no dia de Pentecostes, havia um grupo de irmãos tentando e querendo adequar-se para aquilo que Deus queria fazer. E quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e os possuiu naquele dia, aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo. E diante do cenário que Jerusalém vivia, era um cenário onde eruditos estavam na esquina fazendo exposição, e haviam 19 nações ali, e elas estavam ali vendo aquela festa linda. Um grupo de pescadores saíram daquele lugar que eles estavam e começaram a orar em línguas o quê? Fala mais alto. Fala mais alto. Eles começaram a orar em línguas estranhas. A pergunta que eu faço: elas eram estranhas para quem? Elas eram estranhas para a igreja, porque as 19 nações que estavam ali, quando eles receberam o Espírito Santo, quando eles começaram a orar naquelas línguas que para eles eram estranhas, o mundo conseguia entender as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. As pessoas que estavam ali entendiam, compreendiam. Quem são esses? As pessoas queriam calá-los. Por quê? Porque aquele ciclo vicioso era um ciclo que produzia e criava gente, formava liderança para produzir resposta para o bojo evangélico. Irmãos, olha para mim. Se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos nos preparar para ocupar todos os lugares. Não existe um centímetro sequer que Deus não quer remir, e Deus quer usar você para remir esses lugares. Eles falavam em línguas estranhas.
Mas essas línguas estranhas respondiam às dores do mundo. Eles produziam o que era estranho para eles, mas para o mundo era a resposta. Sabe o que a gente fez? Estamos juntos? A gente inverteu o processo. A gente produz resposta para a gente, mas o mundo não entende o que a gente fala. Os seus colegas de faculdade não entendem a sua linguagem. As pessoas que estão ao seu redor não conseguem perceber a simplicidade do Jesus que você diz servir. Um avivamento, irmãos, não é sobre nós, porque a experiência com poder pode nos piorar. Deus pode visitar a gente com poder. Deus pode visitar a gente com sinais e maravilhas. Mas a gente corre o risco de naquele dia ouvir: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque vocês viveram um tempo de visitação, mas vocês não responderam às dores do mundo. E ao experimentar o poder, vocês se tornaram piores. Se nós não nos adequarmos para responder o mundo, se nós não nos adequarmos para ocupar lugares, se nós não nos adequarmos para somarmos ou participarmos daquilo que Deus está fazendo na terra, Deus está em missão, amém, irmãos? Nós seremos um povo produzindo coisas estranhas para a terra, ansiando experimentar um poder, mas nós podemos nos tornar cada vez mais piores. E nós podemos ouvir naquele dia, quando nós apresentamos o nosso resultado e dissemos: olha, nós curamos enfermos, Senhor, nós expulsamos demônios. Sabe, irmãos, o poder não é garantia de nada. Judas viu o cego enxergar. Judas viu o morto ressuscitar. Mas o poder não garantiu que ele vivesse a vontade boa, agradável e perfeita. O que nos garante é a nossa adequação e a nossa vontade, o nosso desejo de nos unirmos a Deus, para que o mundo seja respondido através da igreja. Enquanto nós estamos dizendo: ora vem Senhor Jesus, e nós obviamente precisamos dizer, eu soube da ministração do Fábio hoje, nós estamos clamando a volta do Senhor, mas o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, por que nós queremos ser cheios do poder de Deus? Qual o nosso intuito, qual o nosso interesse? Houve uma época em que uma sociedade de Fabiano, uma sociedade socialista, se levanta no mundo. E aquilo era um câncer, aquilo era sabe, aquilo atingia o imaginário coletivo. Aquela era a proposta de matar Deus nos lares, matar Deus nas pessoas, descaracterizar a família. 3 homens se levantaram, como evangélicos, não, como pessoas que se uniram a Deus e perceberam que a nossa fé, nosso encargo, o nosso fundamento diz respeito ao mundo e à missão que nós temos no mundo. Chesterton, conhecido como o apóstolo do senso comum, ele se infiltra na sociedade. Outro homem, chamado C.S. Lewis, nós o conhecemos porque ele escreveu o Cristianismo Puro e Simples, mas ele escreveu uma literatura na época, chamada As Crônicas de Nárnia, e ele se torna uma referência literária para aquela época. E a partir de uma adequação de linguagem, ele consegue influência para manter Deus vivo nos lares, para manter a fé acesa no coração das pessoas. Um outro homem, chamado Tolkien, escreveu artigos sobre a salvação, sobre a compreensão da graça. Mas ele escreveu uma literatura maravilhosa que você já assistiu, chamada O Senhor dos Anéis. Sério, pastor? Me disseram que era do diabo, pastor. Nunca vi. Eu também nunca tinha visto, porque achei que era do cão. Por quê, irmãos? Porque a gente acha que a gente tem que ser estranho para o mundo e não para nós. Porque as nossas línguas estranhas são estranhas para eles, não para nós. A gente quer entender, a gente quer compreender, a gente quer ficar nesse ciclo vicioso e dizendo: Deus, derrama um avivamento sobre nós. Para quê? Para a gente se tornar pior? Para a gente se tornar Corazim, Betsaida?
para a gente curar enfermo, expulsar demônio, mas a nossa motivação e a nossa intenção, no fundo, não é responder ao mundo, é produzir resposta para o nosso ciclo vicioso evangélico. Sabe, irmãos, eu sou pastor de uma igreja, é importante que você congregue, é importante que você faça parte de uma comunidade, é importante que você sirva a sua comunidade, mas é importante demais que você perceba que Deus é maior do que as nossas comunidades, e que o que Deus quer fazer na terra transcende a nossa ideia religiosa, e nós precisamos nos adequar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que em nome de Jesus nós teremos gente entre nós que vão desenvolver aplicativos que vão ser usados pelo mundo inteiro, que alguém entre nós vai criar o Uber, que alguém entre nós vai criar o iFood, que alguém entre nós vai criar algo que seja resposta para o mundo, e quando a história, sabe, for visitada, as pessoas vão dizer: olha, esse irmão, ele criou uma vacina, esse irmão, ele criou uma alternativa para os deficientes visuais, e o mundo inteiro usou isso. Quem era esse irmão? Esse era um irmão. Sabe, irmãos, o avivamento que Deus quer derramar entre nós, é muito provável que ele não seja percebido nos ambientes religiosos. Irmãos, eu sei que é perigoso o que eu estou dizendo, mas eu estou falando isso com zelo. Talvez o avivamento que a gente está querendo viver, ele não vai acontecer nas nossas reuniões de oração. Ele começa lá, sendo revestido de poder. Quando Paulo é maravilhoso. Quando Paulo proporciona uma visitação em Atenas, ele se conecta com o que, pastor? Com a casa de oração que tinha lá, com o movimento de hip hop evangélico, com o movimento de o Backstreet Gospel, com a novela evangélica. Não, ele se conecta com a filosofia de um homem chamado Epimênides. E ele entendeu uma linguagem, diga comigo mais uma vez, linguagem. Ele entendeu uma linguagem que as pessoas, dentro de um contexto de Areópago, que segundo a história, aquele Areópago é equivalente ao STF, a um tribunal superior daquele lugar. E o avivamento que acontece em Atenas não acontece no templo, acontece nesse ambiente. Quando Paulo, adequando a uma linguagem, sabe, percebendo um testemunho que Deus deixou de si naquele lugar, Paulo se apropria de uma comunicação, e essa comunicação respondia às dores daquela cidade, e aquela cidade, ao perceber essas respostas, através do evangelho pregado por Paulo, um ginásio, um estádio, um lugar lotado de pessoas, se dobram àquele evangelho, porque elas perceberam no evangelho a notícia que elas precisavam, a resposta que elas precisavam, e há uma visitação naquele lugar. Há um movimento genuíno e precioso que começa com Damares e Dionísio. A igreja nunca mais se apagou. Há um movimento de experiências sobrenaturais com Deus, a partir desses dois personagens, porque um homem percebeu que ele precisava responder às dores reais de um mundo real. Sabe, irmão, nós não somos especiais porque somos cristãos. Chesterton diz algo maravilhoso. Ele diz que não há nada mais sobrenatural do que um homem comum, sua mulher comum e seus filhos comuns. Sabe qual é o meu convite? É para que você se prepare para aquilo que Deus quer fazer no Brasil. E para que você se prepare, não com coisas que são estranhas para o mundo, mas coisas que aparentemente vão ser estranhas para a igreja. Deixa eu contar experiências. Isso está sendo filmado? Não é transmitido não, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Coisas minhas, pessoais. E eu não quero que você olhe para mim pensando: tá bobo, hein? Tá meio besta. Quem já ouviu falar de um canal chamado Fatos Desconhecidos? Todo mundo conhece esse canal. Tem 20 milhões de inscritos. O dono desse canal é meu vizinho.
mora no meu prédio, o Luiz. A esposa dele é evangélica, há muitos anos. Ele nunca se interessou pelo evangelho apresentado pela esposa. Está. Mas depois corta. Isso é só para você, tá bom? Fato desconhecido. O cara é bom. Tá ligado, hein? Tá ligado, linguagem. Todo mundo falava uma coisa para mim: Vilela, você precisa fazer um podcast para você, cara. Eu dizia: é mesmo, é? Rapaz, na época de curso, que o povo lançou curso, nada contra. Cara, você tem que lançar um curso. Eu não. Cara, lança um curso. Eu não. Cara, mas é o curso. Eu disse: rapaz, que cada um se vire com seus cursos. Eu entendo a linguagem que Deus quer que eu fale. E as dores que Deus quer que eu responda. Se eu continuar produzindo coisa que é resposta para o meio cristão, eu não vou ter tempo para perceber o que Deus e como Deus quer me usar para responder às dores que estão lá fora. Eu quero ser estranho para vocês. E você que se vire com a minha estranheza. Você que administre isso aí na sua consciência religiosa. Eu quero ser a coisa mais estranha que eu puder. Não pecadora, não quebrando princípio, não removendo marcos antigos. Vocês estão entendendo isso? Eu quero me adequar para o que Deus quer fazer. E Deus não está cativo às nossas expectativas e às nossas impressões religiosas. Ele precisa de alguém que entenda o que Ele quer fazer. E eu quero entender, irmãos. E aí a galera ficava falando: faz um podcast. Eu digo: eu não vou fazer não, cara. Eu te ajudo. Me der estúdio e tudo, para me fazer um podcast de qualquer coisa para a igreja. Eu digo: eu não vou mexer com isso não. E fui fazer o que Deus me chamou para fazer, que é ser pastor de uma igreja local. Eu sou artista de uma gravadora. Vou fazer isso. É assim que é a minha medida, é o que eu consigo responder. E aí um belo dia, o Luiz Felipe me liga. Falou: vizinho. Eu falei: e aí, Luiz, beleza? Fala: cara, vem aqui na empresa, conhecer a nossa empresa. E eu digo: eu vou. Tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com igreja, nada com nada. E eu fui. É um canal do YouTube, que tem mais de 60 funcionários, que arrecada grana pra caraca. Quando o dólar sobe, eles festejam. O Lula pode continuar falando besteira, o dólar pode subir, que eles vão continuar arrecadando. E eu fui para uma reunião com eles. Qual era o objetivo da reunião? Sei lá. E eles me procuraram dizendo o seguinte: Vilela, a gente quer criar um podcast aqui. E a gente queria te contratar para ser o âncora do nosso podcast. Eu digo: é mesmo, é? Uma vez por semana, falar para 20 milhões de pessoas. Qual que é a tônica? Não é o evangelho dos evangélicos. É uma proposta de linguagem, onde eu vou poder falar de coisas que dizem respeito à subjetividade de cada pessoa que vai lá. Aí a lista das pessoas a serem entrevistadas. O primeiro, Gustavo Lima. Gostei. Você tem algum nome? Eu disse: o padre Fábio de Mello. Ah, que é para escolher. E o outro, Leandro Carnal. E o outro, não sei mais quem. Pessoas que eu nunca imaginei estar perto delas. Mas por uma adequação de linguagem, eu estou entrando num lugar que eu nunca imaginei entrar. Mas que eu estou entrando para ser uma representação de uma fé e de um Deus que está em missão, de um Deus que quer remir o mundo através de nós, amém, irmãos? Anteontem eu recebi uma ligação da gerente da gravadora. A Renata pira nas ideias. A piada interna nossa. Renata me ligou. Eu fiz uma música agora que chama Faz Parte. Você vai ouvir e vai dizer: mas essa música não é evangélica.
Ela não fala da nuvem, ela não fala do anjo, ela não fala do rio e ela não fala do fogo. Eu digo não, ela não fala de nada disso. Ela fala de parar, de ressignificar, de observar o dente de leite da sua filha, de andar devagar e não ter pressa. Ela fala de tudo isso. E aí anteontem eu recebi uma ligação. Felipe, estou quase chorando. Eu digo, é mesmo, Renato? O que foi? Mostrei agora o clipe da música para a equipe da Globo. E a sua música foi escolhida para estar na novela de fevereiro. Calma aí, calma aí. Irmãos, eu sei que vai ter um monte de crente me enchendo o saco. Mas sabe o que eu vou dizer para eles? Estou nem aí para você. Mas nem aí mesmo. E eles vão me comparar com um monte de gente. Mas sabe o que eu vou dizer para eles? Nada. Vou tomar café. Porque eu quero ser a coisa mais estranha possível. Mas quando o mundo olhar para mim, quando pessoas depressivas que estiverem vendo aquela novela que eu provavelmente não vou ver. Porque eu sou santo. E tudo que eu estou falando para você não anula santidade, não anula pureza, não anula devoção. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos conectar com aquilo que Deus está por fazer. Se nós queremos um avivamento, nós viveremos um tempo de maior visitação de Deus na terra. Eu creio nisso, mas é para nós respondermos o mundo. E talvez esse tempo de visitação não vai acontecer dentro dos prédios das igrejas evangélicas. Ele vai acontecer nos lugares mais inusitados do mundo. Ninguém entendeu aquela estrela no céu, só os magos do Oriente entenderam o que aquela estrela representava, e eles atravessaram o mundo para ver o Rei do Universo nascer numa manjedoura. Ou a gente se conecta, ou a gente vai ficar pedindo poder e correr o risco de nos tornar Corazim e Betsaida, o povo mais estranho do mundo, puro, santo, coração bacana, gente bacana. Vocês estão aqui comigo, irmãos? E eu não estou menosprezando a vida devocional, eu não estou menosprezando a vida da igreja. Eu sou pastor de igreja, eu tenho uma vida de igreja. Nós temos a reunião de oração, como toda igreja. Nós temos o nosso culto, nós temos a piedade de irmãos que vivem ali no templo, que assistem ali no templo. Mas jovens, em nome de Jesus, entendam que Deus está desejando usar a nossa geração para um tempo diferente. Alguma coisa está mudando. O político que a gente queria não se elegeu. E vão descabelar na porta do exército, mas não vai resolver. O Lula vai ser o presidente do Brasil. Pastor, você está feliz? Estou nada. Tem uns 2 ou 3 aí que deve estar. E eu te amo igualzinho eu amo todos os outros. Para confundir os sábios. Tem amigos maravilhosos que pensam política diferente de mim. Incríveis. Não perdi o diálogo com eles, a amizade com eles. Ah, pastor, mas e quem vai para lá? Eu digo, irmão, vai. Se você acredita, vai. Só não pendura em caminhão. Faz isso não, que vai machucar. Maluquice isso, faz isso não. Eu nunca vi um mundo, irmão, tão bagunçado, e uma igreja preocupada em produzir resposta para ela. Isso é a coisa mais estranha para o mundo possível. Não, as nossas línguas são estranhas para nós, mas para o mundo ela é a resposta. O mundo vai entender as maravilhas de Deus no idioma deles. As pessoas serão visitadas pelo Evangelho. As pessoas serão abraçadas pela mensagem da cruz. As pessoas serão visitadas, abraçadas pelo amor de Jesus. O eunuco foi lá adorar, levantou a mão, cantou, tem fogo nos olhos. E eu não, é a música de um amigo, então não dá para zoar. Eu imaginava, mas ele saiu e disse, rapaz, aqui, o que é que fala aqui, Isaías 53? Ele não entendia.
Eu oro para que as pessoas que vão se relacionar com você, elas entendam quem Jesus é. Elas compreendam quem Jesus é. Elas entendam o caminho da salvação. A gente não vai ficar reproduzindo isso a vida inteira. A gente busca uma performance que seja ideal, uma estética que seja agradável aos nossos olhos evangélicos. Mas Deus está por fazer algo na nação brasileira, irmãos. Eu quero que você preste atenção em algo que eu vou dizer. Muita atenção. Estamos juntos? Israel é o ambiente profético da terra. Vamos abrir a Bíblia? Dá para colocar aqui? Dá? Aqui dá para colocar? Dá não? Atos capítulo 1. Eu esqueci minha Bíblia lá na mochila. Alguém presta uma Bíblia? Presta uma Bíblia aqui. Essa é a linguagem de hoje? É? Você vai ficar chateado se eu não quiser? Vou pegar uma que não é a linguagem de hoje. É porque eu sou velho, né, irmão? Vamos lá, Atos capítulo 1. Pra você não falar que eu não li Bíblia. Eu não vou demorar muito não, tá, gente? Quem achou, diga achei. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha como isso é maravilhoso. Porque olha só, olha o poder da linguagem. Quem escreve esse livro é um médico. Um acadêmico no mundo antigo, ele usava uma capa. Se você for em Brasília, lá na região das Esplanadas, você vai ver a igreja ali. Você vai ver 4 que representam os 4 evangelhos. Você vai ver Marcos, Mateus, João, e você vai ver Lucas usando uma capa. 2 tipos de pessoas usavam capas, os pedintes e os acadêmicos. Obviamente as capas eram diferentes. E essa capa gerava um destaque de autoridade. Ou seja, o que um acadêmico dizia era valorizado e ouvido. Quem escreve esse livro e apresenta provas incontestáveis acerca da ressurreição de Jesus, não foi um açougueiro crente. Não foi um mecânico crente, foi um médico. Um médico está dizendo assim: olha, eu vi o laudo, eu avaliei tudo que podia ser avaliado. Quando um médico diz que ele ressuscitou, a credibilidade é outra, sim ou não? Sim ou não? Deus está perpassando por uma linguagem adequada para dizer: ele ressuscitou. É um médico que está dizendo isso. Eu escrevi, eu vi, ele ensinou, e as provas são incontestáveis. Eu avaliei tudo que podia ser avaliado. A autoridade em cima dessa informação, ela é muito grande. E aí, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não vos compete, olha para mim, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Pastor, o que esse texto quer dizer? Aqui, minha irmã, obrigado.
O que esse texto quer dizer? E eu termino aqui. Israel é um ambiente que Deus escolheu para nos revelar o seu plano. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome? Abraão. Abraão é o pai da fé, sim ou não? Mas Abraão não só é o pai da fé, mas ele é chamado para ser o progenitor de um povo. Preste atenção nisso. Abraão é pai da fé. O que é fé, pastor? É abstrato, é subjetivo. Você não explica fé, você não materializa a fé de uma forma simples. Como é que essa fé de Abraão ia ser materializada? A partir de um povo chamado povo de Israel. Então a cultura traria clareza acerca dessa fé. Então eles teriam festas, então eles teriam datas, então eles teriam ritos, então eles teriam leis. Estamos juntos? O mesmo cara que é chamado para ser pai da fé é também chamado para ser progenitor de um povo. O que Deus queria através desse povo? Revelar o seu plano à terra. Então todo o plano de Deus passa nesse povo e depois atinge a gente. Por isso Deus disse para Abraão: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, em Israel, da descendência dele, da cultura que ia emanar dele, Deus ia abençoar a terra toda. Abraão faz isso. Ele tem um filho chamado Isaac. Isaac tem outros filhos chamado Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Israel acontece, se torna uma nação. Israel não tinha terra, Israel assume essa terra. Israel vive de exílio em exílio, mas Deus tem uma promessa, que essa terra seria escolhida para abençoar o mundo inteiro. Estamos juntos aqui? E eu quero que você pegue isso no seu espírito. E eu oro para que isso faça sentido para você que é brasileiro. Pulando agora para o texto que a gente leu, Israel não era nação. Israel era uma província do Império Romano. Cesareia de Filipe era a capital romana em Israel. Israel não era nação. Imagina você ser tirado do Brasil e nós não falarmos mais português, nós não comermos mais o que a gente come, nós não temos mais a nossa, os nossos ritos, os nossos hábitos como brasileiros. Israel tinha perdido completamente o seu direito de ser nação. Mas agora, esse Jesus que se tornou público para o mundo, e agora o médico está dizendo: esse cara ressuscitou, esse cara venceu a morte. Imagina a popularidade de Jesus. Então as pessoas estão aqui dizendo: Jesus, o Senhor é o cara, o Senhor é a pessoa mais seguida nas redes sociais, o Senhor é a pessoa mais famosa do mundo. Agora o Senhor estrala o dedo e a nossa cultura vai ser restabelecida. O mundo, Israel, esse lugar que é o ambiente profético do mundo, vai ser erguido de novo. Estamos juntos? Havia uma expectativa, dizendo: agora nós perdemos samba, nós perdemos português, nós perdemos o hino nacional, nós perdemos a nossa bandeira, a nossa nação vai ser erguida de novo. É legítimo o pedido, sim ou não? Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reserva. Pega aí, que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Jesus disse: eu não sei que dia vai ser, mas o Pai tem uma data. 2000 anos depois, Israel continua exilado. Primeira guerra, meados de 1915, 1900 e pouquinho ali. Segunda guerra, Holocausto. O povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. Eu nunca fui lá, Júnior foi, não sei se o Fábio foi. 6,5 milhões de judeus foram queimados vivos em Auschwitz. Tudo que o diabo queria era destruir aquele povo. Tudo que o diabo queria era fazer com que aquela nação não fosse erguida de novo. Por quê? Porque toda profecia,
Toda palavra liberada sobre o mundo passa por aquele ambiente para depois nos alcançar. Estamos juntos? Em 1945 a guerra acaba. Os britânicos, os ingleses se apropriaram dessa terra, dessa circunscrição que era a terra de Israel. Olha para mim. Em 1947, os britânicos decidem abandonar a terra. Eles disseram: não, vamos sair fora. Essa terra está muito caro. Essa é a alegação. O custo operacional era muito alto. Então eles decidiram sair da terra. Mas nessa época, o presidente da ONU era um brasileiro. Quem sabia disso? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Quando lá em Atos, os discípulos perguntaram: será nessa época que o Senhor vai restaurar Israel? O que é que Deus responde? Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A exclusiva autoridade de Deus para restabelecer esse ambiente chamado profético nos inseriu lá. Nossa bandeira estava lá em uma pessoa chamada Oswaldo Aranha, amém? Ele era presidente da ONU. 27 de novembro de 1947 a votação ia acontecer, mas esse brasileiro percebe que haviam algumas nações indecisas. Então ele chega nos seus parceiros, os belgas, inclusive os bolivianos, e ele diz: olha, prorroguem, falem mais do que vocês estão autorizados a falar, porque eu preciso de mais tempo para convencer as nações que estão isentas. Ele consegue a prorrogação por 2 dias. Os árabes ficam loucos. Loucos. Vai fazer sentido isso para vocês já já. 29 de novembro de 1947. O dia que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Isaías 66, versículo 8. Pode uma nação ser erguida em um dia? Oswaldo Aranha começa a reunião dessa forma. Ele precisava de 2/3 dos votos. Não houve voto Minerva. Isso é conversa. A história não diz isso. Ele precisava de 2/3 dos votos. Ele começa a reunião dizendo assim: aqueles que concordam com a restauração do Estado de Israel, digam sim. Aqueles que discordam, digam não. E os isentos, vocês sempre sabem o que dizer. Há um alvoroço de risada. 33 votos foram a favor da restauração do Estado de Israel. 10 votos foram isentos. E coincidentemente 13 votos foram não. É verdade. Pode colocar no Google. Uma falta. 10 votos isentos, 33 votos a favor, 13 votos não. Israel é restaurado naquele dia, reestabelecido como nação. Em 14 de maio de 1948, Israel então celebra a sua independência, a restauração desse ambiente profético, a restauração desse lugar. Um dia que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, o Brasil estava lá, na figura de um brasileiro. Se você for em Israel, vai ter praça com o nome de Oswaldo Aranha, museu, eu nunca fui, mas eu sei que tem, ao estudar o assunto. E eu vi judeus explicando sobre isso, é muito lindo. Tem praça, tem museu, tem rua com o nome de Oswaldo Aranha. Há muitos anos atrás, há 75 anos atrás, Deus usou um brasileiro para participar de um plano que era exclusivo para a sua própria autoridade. Salmo de número 90, versículo 10. Diz que cabe ao homem viver 70, 80 anos, segundo a sua robustez. Depois disso é enfado e fadiga, ou seja, ali o salmista estabelece o tempo de uma geração. Esse papo de história é meio chato para alguns. Alguns podem revisitar as informações que eu passei para ver se elas são verídicas ou não. Por favor, faça isso. Mas sabe o que eu estou querendo dizer?
que há uma geração atrás, Deus levantou um brasileiro para participar de um plano que era da sua exclusiva autoridade. Essa geração está passando, e eu acredito, falando para jovens, olha para mim, que Deus está interessado em escolher pessoas nessa geração, na nossa geração, que vão se adequar a um plano, àquilo que Ele está por fazer na terra. E eu quero muito participar do que Deus quer fazer. Eu quero muito estar atento ao que Deus vai fazer. Pastor, eu termino dizendo isso, tomara que isso faça sentido para você. Irmãos, a estação mudou. A estação profética do Brasil, Fábio, ela mudou. Agora nós vamos entrar. Sabe o que eu tenho percebido? Vou dizer para os irmãos Jugue e Júlio. Quando a gente entra no Val de Jaboque, a gente entra como Jacó. Mas quando Deus nos transforma, Deus nos dá um nome não individual, mas um nome de nação, um nome coletivo. A transformação, a nossa transformação não diz respeito a nós, diz respeito ao que Deus quer fazer em um contexto de coletividade. Você entra Jacó, mas sai nação. A estação mudou. Pastor, mas é inverno, mas está calor. O que determina uma mudança de estação não é a temperatura. A temperatura do Brasil está alta. O que determina que a estação mudou é o calendário. Você pode dormir na primavera, mas sabe, mesmo que o clima não tenha mudado, o calendário mudou. Hoje é verão, hoje é verão, hoje é verão, mudou. Deus vai sim derramar um avivamento sobre nós, eu acredito. Mas a minha oração é para que esse avivamento não nos piore, para que a gente fique atento ao movimento de Deus. Nós estamos aqui em um contexto, e eu disse tudo isso porque o Natan disse que nós estávamos em uma atmosfera profética. E eu estou me abrindo para isso tem pouco tempo. Mas no meu espírito, irmãos, eu quero muito participar do que Deus vai fazer. A minha oração é para que você se adeque, para que você se prepare, para que você esteja atento. A geração de Oswaldo Aranha está passando. Deus vai levantar uma próxima geração que agora está atento aos céus, atento ao movimento de Deus. Se nós precisarmos prorrogar 2 dias, nós vamos prorrogar, mas a vontade de Deus vai ser estabelecida na terra como ela acontece no céu. Deixa Deus te usar como alguém estranho. Eu poderia contar muitas outras coisas estranhas que estão acontecendo, mas eu quero preservar algumas pessoas. Eu já falei nome demais. Eu estou vivendo muita coisa estranha e eu quero continuar me sendo estranho, mas eu quero participar do que Deus quer fazer. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor. Eu oro nessa noite para que entre nós pessoas estejam sendo ativadas em seus espíritos e mentes, para que uma geração, Senhor, que se adequa, para que uma geração que se prepara para responder dores, para uma geração, Senhor, que está se levantando, para uma geração que está entendendo que o Senhor não é refém dos nossos rudimentos e do nosso hype evangélico. Existe algo acontecendo nos céus do Brasil, e nós queremos nos preparar para isso. Nós queremos nos mover na sua direção. Nós queremos ir ao seu encontro, ao encontro do seu plano, ao encontro da sua vontade, ao encontro dos seus projetos. A adoração começa com nós, sabe, com a nossa confissão à santidade de Deus. Mas ela termina com uma disposição e com alguém se apresentando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Feche seus olhos. Eu estou muito feliz em estar aqui, nesse lugar. Nós temos profetas entre nós e eu os respeito muito. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei quais são os seus sonhos,
Mas eu oro para que o grito que saia do seu peito, que saia da sua alma, que saia da sua mente, seja um grito de adoração. Que grito é esse, pastor? É você dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero me adequar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu quero entender os céus, eu quero compreender o seu movimento, eu quero participar do seu projeto. E se você está disposto a isso, eu queria pedir para você, sair do seu lugar, se ajoelhar onde você está, mas que você fizesse uma oração agora dizendo: eis-me aqui. Se isso não faz o menor sentido para você, você pode continuar sentado do jeito que você está. Mas se você deseja isso, se você quer isso para a sua vida, fica em pé, fica sentado, fica do jeito que você quiser. Se isso faz de fato sentido para você. Quando eu disse eis-me aqui para Deus, eu tinha acabado de sair de uma casa de recuperação. Eu tinha o dinheiro da passagem para ir embora, e eu ofertei o dinheiro da passagem naquela conferência. Eu dei tudo que eu tinha no bolso, e eu disse: eis-me aqui. Uma outra vez fizeram uma oferta para as nações, e eu não tinha um centavo para dar. Eu escrevi num pedaço de papel: eu sou a oferta, Senhor. E eu coloquei naquela cesta. E a adoração que eu ofereci naquela noite foi dizer: Senhor, eu quero participar do que o Senhor vai fazer na minha nação. Eu quero ser uma voz para aqueles que estão aflitos. Eu quero ser aquele que vai libertar os cativos, vai libertar os oprimidos em prisão. Eu quero que a minha vida faça sentido para dores reais de um mundo real. A igreja nunca ouviu falar, a maioria dos cristãos nem sabem quem é Oswaldo Aranha. Talvez os evangélicos não vão reconhecer o que você está fazendo, mas os ambientes celestiais e espirituais vão entender a importância do seu trabalho e da linguagem que você preparou para oferecer aquilo que Deus plantou em você. Pai, a Bíblia diz que o Teu Espírito intercede, gerando gemidos que não podem ser ditos por palavras. Gemidos que têm a ver com aquilo que está doendo no mundo e aquilo que está doendo por causa do pecado em nós. Gemidos. Nós queremos nos adequar ao gemido do mundo, às dores do mundo. Nós queremos perceber essas dores, esses gemidos, para que haja em nós o mesmo sentimento de expectativa, como uma criação que aguarda ansiosamente por aquilo que você tem para liberar ao mundo, Senhor. E o que nós pedimos nessa noite é que o Teu Espírito esteja nos conectando a esses gemidos, mexendo no nosso interior, até mesmo quando nós não conseguimos responder, mas nós queremos perceber pelo Teu Espírito os gemidos, as dores. Assim como você, Jesus,
quando estava aqui na terra, diz que você se movia em íntima compaixão. O que te impulsionava era uma compaixão de dentro para fora, pelas dores do mundo. Coloca esse sentimento em nós, um gemido do Espírito em nós, que não é entendido por palavras, mas que responde à necessidade de um clamor neste mundo.